Porque as habilidades de resolução de conflitos são frequentemente negligenciadas até que surjam problemas sérios, como uma agressão verbal, uma agressão física ou até uma demissão por justa causa. Quando paramos para pensar sobre a raiz do conflito destrutivo, percebemos que conflitos dessa natureza geralmente não explodem da noite para o dia. Eles se constroem gradualmente por meio de uma série de pequenas divergências não resolvidas que se transformam em uma bola de neve com o passar do tempo. Inclusive, no meu último vídeo eu falei sobre conversas difíceis e muitos dos conflitos existentes viram uma bola de neve devido ao não enfrentamento de uma conversa difícil. O conflito destrutivo é causado por pequenas atitudes diárias. Vou até trazer algumas frases aqui para você. Isso vai explodir. Não é minha culpa. Você que se vire. Já disse que isso não é responsabilidade minha. E por aí vai. Frases e frases como essas. Cada problema não resolvido cria um terreno fértil para ressentimentos, mal-entendidos e frustrações, corroendo lentamente a confiança e a colaboração dentro da equipe. Com o tempo, esses problemas menores se agravam, transformando-se em grandes conflitos que podem prejudicar os relacionamentos e prejudicar a produtividade. E a essa altura é quase impossível reconstruir relacionamentos e confiança. A questão-chave é que muitos dos pequenos conflitos parecem insignificantes isoladamente, levando pessoas e gerentes a descartarem-nos ou evitar abordá-los. Isso é péssimo. Mas está claro que a causa raiz aqui é a ausência da habilidade de gerenciamento de conflito. Essa soft skill tão importante e necessária para o universo das relações profissionais. Ao habilitar os funcionários com a capacidade de resolver divergências de forma precoce e eficaz, as organizações previnem o acúmulo de problemas menores que levam conflitos destrutivos maiores. Gerenciar conflitos entre membros da equipe pode ser uma tarefa difícil e, às vezes, não importa o que você faça, o conflito sempre aparece. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te apresentar 4 etapas para você lidar com o conflito entre indivíduos e equipes. Conflito entre as pessoas geralmente vem de diferenças de alguma forma que envolve pressão, medo ou ameaça. Por isso, o primeiro passo é investigar. O primeiro passo para gerenciar conflito entre membros da equipe é ser proativo e investigar o que está acontecendo. Se surgir algum conflito entre funcionários e ele não vai diminuir ou desaparecer até que se encontre o motivo pelo qual o conflito está sendo causado. Então, seja proativo e tome as medidas para resolver o conflito entre os membros da equipe. Não deixe o conflito se agravar e piorar antes de agir. Descobrir quais são os problemas que estão criando o conflito é um passo muito crítico e importante. Pergunte aos indivíduos objetivamente que estão no conflito o que eles pensam e como eles se sentem a respeito da situação. Faça algumas perguntas com o que você sabe. Por exemplo, o que X faz que você acha irritante, ou estúpido, ou difícil? O que pode fazer com que a pessoa X se comporte dessa maneira? O que concretamente está te colocando em conflito com a pessoa X? Obtenha exemplos específicos do comportamento que causa o conflito, ao invés de apenas coletar opiniões. Em seguida, fale com aqueles que estão trabalhando em torno dos indivíduos envolvidos no conflito. Fale individualmente e depois com todos do grupo. Pergunte o que eles estão vendo, pergunte a eles o que está causando o conflito, na opinião deles. Neste momento, você está procurando padrões de comportamento dentro do conflito. Procure entender quais podem ser as causas, não apenas o
comportamento que está resultando no conflito. Permaneça o mais imparcial possível. Neste momento, você está procurando descobrir o que está acontecendo e descobrir o porquê. Então, é muito cedo para tirar conclusões e certamente não tome partido, ok? Segundo passo para lidar com o conflito entre os membros da equipe é verificar presença de pessoas difíceis ou baixa performance. O conflito entre membros da equipe pode ser causado por pessoas com problemas comportamentais, como os supersinceros, os passivo-agressivos e as pessoas de baixa performance. Ambas as situações precisam ser abordadas para remover essa causa potencial de conflito entre os funcionários. Os funcionários com problemas comportamentais, como os supersinceros, os valentões, as pessoas excessivamente exigentes ou pessoas difíceis, precisam ser abordadas diretamente. Inclusive, isso é um ponto importante quando estamos falando de desenvolvimento de pessoas. Para alguns gestores, o comportamento pode ser alterado por meio de treinamentos, mentorias, de uma boa gestão, de controle do estresse ou dos medos que causam seu comportamento negativo. Outros gestores entendem que profissionais com comportamentos muito agressivos ou que simplesmente não estão dispostos a mudar, não há o que fazer, pois eles não se percebem como algum tipo de situação problema. Então, deixo aqui já uma dica para você descobrir entre as pessoas envolvidas na situação conflito se há espaço para uma possível melhora ou não. E nesse momento, você terá que avaliar as possibilidades. Se será a indicação de um treinamento, mentoria, uma mudança de área ou até uma possível demissão. Certo? E quando falamos de baixa performance, encontramos as pessoas que não foram bem selecionadas, que estão alocadas na posição errada, ou situações em que a empresa evoluiu e o cargo ficou maior que a habilidade do funcionário, ou seja, o cargo pede mais do que a pessoa pode oferecer, a pessoa não está acompanhando, e isso gera muitos conflitos. Essa situação gera problemas tanto para o funcionário baixa performance, quanto seus colegas que trabalham direto e indiretamente. E as pessoas estão porque essas pessoas elas vão tendo constantemente que ajustar o que o profissional de baixa performance faz ou está deixando de fazer. E a longo prazo, os profissionais competentes vão ficando furiosos e ressentidos, o que pode rapidamente gerar conflitos. E o que você pode fazer? Coloque os funcionários de baixa performance em uma posição mais apropriada, na qual eles possam fazer uma contribuição mais positiva para os colegas da empresa. Tome medida para remover essas fontes de conflito, tá? E uma vez que esses conflitos foram resolvidos, se o problema persistir, você entender que não está relacionado a comportamento e baixa performance, você então vai ter que ir para o terceiro passo do conflito, que é cavar abaixo da superfície, tá? Uma vez que você verificou ali os funcionários, identificou as relações e o conflito não apareceu, pode estar relacionado a alguma configuração organizacional da empresa, como metas conflitantes, responsabilidades de territórios que estão indefinidos, tá? Ou mudanças recentes que tenham sido implementadas na empresa. Você cavando abaixo da superfície, você vai encontrar possíveis fontes ocultas do conflito, que aparentemente não está ali se mostrando. Verifique então primeiro, o que você tem que fazer? Verificar as áreas de responsabilidade, verificando que se não há sobreposição ou briga de território entre as áreas. Segunda coisa que você tem que fazer, verificar as metas ou objetivos, se as metas para os indivíduos, equipes e departamentos podem estar causando conflitos entre os indivíduos. Em terceiro lugar, mapeie os níveis de desempenho, diferentes níveis de desempenho para aquelas funções semelhantes. E se isso pode estar causando ali medo, incômodo, ressentimento na equipe, isso vale tanto para grupos menores como grupos maiores. Em quarto lugar, os gerentes das áreas podem ser aqueles que estão inflamando o conflito, tá? Então você tem que ver se essas pessoas não estão ali
ali internamente jogando lenha na fogueira. Em quinto lugar, você tem que olhar todas as possíveis possibilidades que podem causar maus entendidos, ameaça ao status quo ou influência dentro do negócio que impacta ali negativamente a dinâmica do trabalho. Pergunte a quantas pessoas ao redor da situação for possível para obter pontos de vista diferentes e não esqueça de olhar para você mesmo como um possível gerador de conflitos. Encontre as causas ocultas e você terá opções para remover permanentemente o conflito. Portanto, identifique os comportamentos dos membros da equipe, tá? Quarto ponto aqui é a questão de gerenciar conflito entre pessoas diretamente. Para isso, você tem que trabalhar a comunicação. Quando o conflito estiver envolvendo duas pessoas especificamente por diferença de opinião, suposição ou referências muito diferentes, a maioria das pessoas consegue mudar suas percepções se tiverem clareza do que realmente está acontecendo. Por isso, sempre que estiver diante de um conflito, coloque os indivíduos juntos em uma sala e assuma o papel de mediador ao invés de gerente. Melhore a comunicação e a compreensão de ambos os envolvidos. Faça perguntas para fazê-los pensar ao invés de dar-lhes a informação. Leve-os a entender a posição da outra pessoa. Leve-os a uma decisão ou compromisso, mas não faça por eles. Se eles, em vez de você, fornecerem uma solução e chegarem a uma conclusão em um acordo que eles acharem justo, então eles têm muito mais probabilidade de assumir esse compromisso e, portanto, ter mais sucesso nessa resolução de conflito. Como mediador, você também está lá para ajudar a chegar a um acordo que seja justo para todos os envolvidos, incluindo você. E aí eu vou te trazer 5 inputs aqui de comunicação para você melhorar aí a gestão de conflitos. Primeiro ponto, fale com cada pessoa separadamente para entender seus problemas, pontos de vista, pressões e etc. Não tome partido. Segundo ponto, reúna as duas partes em uma reunião privada e atue como mediador. Terceiro ponto, faça perguntas para construir o entendimento da discussão entre as partes envolvidas no conflito. Não conte a elas a sua opinião pessoal. Quarto ponto, ajude as pessoas a chegarem a um acordo e a um entendimento mútuo que ambos considerem justo. Quinto ponto, ajude as partes a implementarem uma solução em um acordo viável. Então, as ações adicionais provavelmente não serão necessárias. Se a principal situação de conflito for externa à equipe ou às pessoas, então provavelmente serão necessárias ações adicionais. E o mais importante aqui, quando ocorrer um conflito entre funcionários ou mesmo da equipe, tome medidas para reduzir ou resolver o conflito o mais rápido possível. Obtenha o máximo de suporte e ajude no que precisar. Lembrando aqui as etapas para lidar com o conflito entre membros da equipe, certo? Em primeiro lugar, falamos para você ser proativo. Segundo lugar, lidar com pessoas difíceis e baixa performance. Terceiro ponto, cave abaixo da superfície. 4 ponto, melhore a comunicação. E agora me deixe saber se esse vídeo fez sentido para você. Escreva aqui abaixo nos comentários quais são os seus maiores desafios para a gestão de conflitos e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau!